Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui de HD News, né? Hoje vamos falar sobre uma notícia mais recente, né? Saiu agora dia 26. Japão aprovou um orçamento recorde, um orçamento militar recorde. Agora no dia 26, a Sanai Takaishi, né? A gente sabe, tem vídeo aqui no canal falando sobre como a Sanai Takaishi ela quer trazer uma nova perspectiva agora para o Japão, depois de tantos anos de uma constituição pacifista, né? Segunda Guerra Mundial, e que meio que forçou o Japão a apenas possuir ali uma força de autodefesa, né, que não era nem chamada de exército, era tipo força de autodefesa do Japão mesmo, e como uma forma meio que de conter na linha, né, de mais uma das coisas que nos prendem no passado, né? Sempre falo isso aqui no canal. Todo nosso tempo que nós vivemos é tipo nós vivemos em base em um mito fundador pós Segunda Guerra Mundial, é como se tudo que nós vivemos hoje foi definido por coisas que aconteceram por 80 anos atrás, sabe? E não, o mundo mudou, principalmente hoje, o mundo muda muito rápido e a gente está até hoje preso ou seguindo padrões pós Segunda Guerra Mundial. Algumas coisas não funcionam mais, o mundo, a gente sabe até isso na ONU, né? Os membros fundadores da ONU são os vencedores da Segunda Guerra. Entendeu? Muita coisa tem que começar a mudar e os países estão notando isso. E o Japão, ele notou isso, né? Ele veio percebendo isso, que surgiu um novo antagonista agora na Ásia, e não é o Japão, né? Então ele tem que se armar. Então, vamos lá, o orçamento, que é a foda tá na Sanai Takaishi, né? O orçamento militar aprovado no dia 26 é de 9 trilhões de ien, né? Cerca de 58 bilhões de dólares, né? Então, é um orçamento, o maior orçamento do Japão desde o final da Segunda Guerra Mundial. E isso vem na esteira do plano da Sanai de dobrar o orçamento militar japonês até o próximo ano, deixar, se não me engano, é 2% do PIB até o próximo ano. Então isso já é um processo, né, que o Japão está seguindo em começar a também diminuir, e também algo que os Estados Unidos, os próprios americanos aliados do Japão, né, aprova isso, porque é parte de uma estratégia também, do que a gente viu no plano de estratégia americana de diminuir, sabe? É aquela coisa, os Estados Unidos ele tentou abraçar demais algo, que ele não ia conseguir, sabe, segurar aquilo tudo, e acontecer o que aconteceu com o Império Romano, sabe? O Império Romano tentou abraçar demais algo, uma coisa muito grande, uma estrutura muito grande, que na época eles não iam conseguir manter tudo aquilo, e por essa grandeza, eles quebraram pela própria grandeza, né? E justamente o plano americano é evitar isso, né? E uma das formas de evitar isso é garantir que seus aliados eles tenham capacidade de se defender, não fiquem somente dependendo de um guarda-chuva americano. E provavelmente, e também a gente sabe que a relação entre a Sanai e o Trump é boa, muito boa. O foco, né, desse orçamento militar vai ser um foco maior na defesa, né? Principalmente na defesa por parte de mísseis e drones, para a defesa de praias, né? Defesa de uma possível invasão chinesa. Também, a gente vai ver aqui também que também o orçamento militar também é focado na parte do ataque, né? De investida, não só na defesa, né? Porque a gente sabe que o Japão, durante todos esses anos, ele vinha só sendo restrito a possuir uma capacidade de autodefesa, né? Aí agora o orçamento militar japonês ele vai prever um aumento maior dessas capacidades de defesa e também um aprimoramento das capacidades de ataque do Japão. E o foco vai ser, como eu falei, vai ser em mísseis e drones, assim como Taiwan também, a mesma estratégia que Taiwan está tomando, aumentar sua capacidade de mísseis e drones anti-navios, né? E ataque de praia, né? Para que, em uma possível desembarque, a gente sabe que tem ilhas que ficam próximas do Japão, próximas de Taiwan, que são contestadas pela China também. E já que a gente falou de China, a gente sabe muito bem que isso não agrada nada à China, né? Tem algumas análises que eu costumo ver por aí que fala que o armamento do Japão ela assusta a China tem medo por causa da época da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão fez diversas atrocidades na época que invadiu a China. É, Cara, como eu falei, mais de 80 anos. Os chineses de hoje não viram aquilo. Claro que existe toda principalmente num país como a China, num país fechado ali, numa ditadura mais pesada, eles podem manipular ali a mídia para que
como aconteceu na época da União Soviética, quando eles meio que fizeram, né, fizeram um revisionismo histórico e transformaram a Segunda Guerra Mundial num meio que um conflito de nascimento, um conflito nacional da União Soviética, até hoje que na época da União Soviética eles não chamavam Segunda Guerra Mundial de Segunda Guerra Mundial, como a gente chama, eles chamavam de o grande conflito patriótico, né? Eles transformaram um mito fundador, sabe, da nação. E na China eles fazem isso também, eles transformam, sabe, a vitória contra o Japão na Segunda Guerra Mundial como uma vitória contra uma coisa meio que épica, sabe? Então, existe essa mágoa do chinês contra o japonês, mas o grande medo, o grande receio da China em relação a um rearmamento do Japão é o próprio plano da China. A China não tem medo do Japão, porque o Japão hoje, apesar de estar se armando, o Japão ter equipamento americano, preço americano, o Japão ele não ameaça a China. A China é muito mais armada, uma economia muito mais pujante do que o Japão. Mas esse armamento, esse lançamento militar japonês, esse relançamento, né, ameaça os próprios planos da China para o mar. Se vocês forem aqui, olha, né, dar uma olhada aqui no mar, né, existe a primeira, que é chamada da primeira cadeia de ilhas, né? Aí você consegue observar aqui que a China, ela é praticamente um país que é praticamente totalmente voltado para a Ásia, e ele também tem a parte, né, que é voltada para o mar, que se uma grande potência quer ser uma grande potência, se ele quer ter uma maior pujança mundial, ele precisa ter isso, né? Ter essa capacidade de voltada ao mar. E justamente essa cadeia, vocês podem para ver aqui, temos Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas provavelmente, né? E até mesmo, talvez no futuro, até o Vietnã, que ele vem cada vez mais se aliando, se aproximando dos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem meio que uma faixa que bloqueia a China, sabe? Então, se a China, no futuro, ela quer ser a grande potência militar e econômica do mundo, ela tem que quebrar essa cadeia, sabe? Esse bloco, essa grande cadeia de ilhas que aprisiona e tranca ela no continente, sabe? Que impede. Porque daqui ela poderia já ameaçar territórios, as Ilhas Marianas, todo esse território aqui que já tem bases militares americanas, até mesmo Havaí, e até mesmo ameaçar aqui um controle maior no Pacífico, né? Que é praticamente quintal ali, praia dos Estados Unidos. E também, além dessa questão, a gente sabe que teve uma ruga aí, né, entre a China, entre Sanaá e Takaicha, acho que foi nesse mês ainda. E um acontecimento que foi pouco falado foi esse aqui, né, que alguns caças chineses travaram caças japoneses no alvo. E, tipo, eu fico imaginando ali na cabeça que passa na cabeça do piloto chinês naquela época, quando isso aconteceu, né? Tipo, se ele disparasse um míssil ali ou acontecer algum erro, seria um catastrófico, né? Mas isso aconteceu e parte desse crescente embate, né, que vem acontecendo entre a China e o Japão e que a gente vai ver crescer cada vez mais, né? Porque, como eu disse, o teatro, e como também estava no plano de estratégico americano lá, o teatro asiático vai ser cada vez mais importante hoje. E Japão e China vão sim protagonizar esse teatro, sabe? Essa tensão na região, a gente sabe disso.